Deuteronômio, Josué, Números, logo aí. Amém? Juízes, capítulo de número 6, verso de número 11, vamos ler apenas alguns versos. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezerita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livra a Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? E lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só. Só até aí. Amém? Eu queria que você abaixasse sua fronte nesse instante, e que você não fizesse aquela oração que a gente costuma fazer simplesinha: Senhor, fala comigo. Eu queria que você falasse com Jesus agora, com o Senhor, para que você pudesse descansar no Senhor nessa noite. Eu queria que você descansasse na sua palavra e recebesse essa palavra hoje como um bálsamo, como um fortalecimento para a sua vida espiritual, para a sua vida emocional, para a sua vida conjugal, familiar, profissional, que você pudesse descansar nessa palavra hoje, ouvindo de um Deus que, por te amar de uma forma tão gloriosa, não quer ver você na condição que você está, mas quer você melhor do que você é, para a glória do nome dEle e alegria sua. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço pela vida de cada homem e mulher, jovem e criança que está aqui nesta noite. Pai, hoje uma noite especial, Santa Ceia do Senhor, onde nós relembramos a morte e também a ressurreição do teu Filho amado Jesus Cristo, que nos dá a oportunidade hoje de podermos estar aqui congregando, reunidos em plena comunhão, em volta de uma mesa, com pão, com um suco de uva, e com o coração, Senhor, cheio de gratidão, porque se não for o Senhor, se não for o seu amor para com as nossas vidas, nós já teríamos sido consumidos, mas o Senhor nos amou, e nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus, amém e amém, Jesus, amém? Abra bem o seu coração, deixa Jesus falar com você. Eu quero falar com você a respeito desse moço chamado Gideão. Gideão foi o 7º juiz, porque o livro já chama Gideão nome, o livro de Juízes. Ele vem de uma condição onde o povo não tinha rei, o povo, Josué havia morrido, eles não sabiam como seriam conduzidos, e Deus começou a levantar homens no meio das tribos para serem juízes, para julgar a causa do povo, orientar o povo. E entre eles, alguns famosos, apesar de o livro não falar sobre ele, mas Samuel foi o último juiz de Israel, um dos famosos. E também
Gideão foi o 7º juiz desse tempo, desse momento em que eles precisavam de juízes, e Deus levantou Gideão para ser esse juiz. Também, aqui a gente ouviu falar de um homem que trabalhava, de um homem que ouviu a voz de Deus, viu a opressão do povo e não aceitou que isso acontecesse. Então, esses homens Israel já vinha sobre a opressão dos midianitas e dos amalequitas já há aproximadamente 7 anos. Por que isso? Porque a história se repete aqui novamente. O que acontece? Mais uma vez o povo deixa de ouvir a Deus. Mais uma vez aqui o povo se afasta de Deus. O povo se afasta de Deus, Deus deixa o povo à sua revelia. E o povo, à revelia, não consegue chegar a lugar nenhum. Então, o povo estava afastado de Deus. Se você começar a ler o livro de Juízes, logo no início, você vai ouvir que ele vai dizer assim, olha, o povo havia se rebelado contra Deus. O que é rebelar-se contra Deus? É tipo, Deus, o Senhor fica aqui, e eu fico aqui, e está tudo bem. E o povo de Deus, o povo de Israel, tinha esse hábito. Com o passar do tempo, quando as coisas ficavam boas, quando as coisas ficavam tranquilas, ele tinha esse hábito de se afastarem de Deus. E aqui tinha acontecido isso, eles se afastaram de Deus. E Deus deixou eles na mão dos midianitas, dos amalequitas. E o que esses homens fizeram pelo menos durante 7 anos, segundo os historiadores, segundo a Bíblia? É que durante 7 anos, eles subiam como gafanhotos. Eles eram aproximadamente 135 mil, o exército dos amalequitas e dos midianitas. E eles subiam a Israel todos os anos e aniquilavam com tudo que eles tinham, roubavam todos os seus alimentos, roubavam todos os seus animais, tudo que eles haviam produzido, os midianitas subiam e roubavam. Então era um trabalho de um ano inteiro. Era como se você dissesse assim, nós estamos trabalhando, não é nem para nós estamos trabalhando para os amalequitas, nós estamos trabalhando para os midianitas, porque eles vão subir, nós somos poucos e não vamos conseguir nos sustentar. Nós não vamos conseguir vencê-los, eles vão pegar tudo de novo. Aí o que acontece? Gideão, como a Bíblia diz, ele se sentia o menor, ele se sentia o mais fraco, mas mesmo assim ele resolveu fazer algo de diferente. Ele disse assim, olha, se eles sobem todos os anos, e já vem direto, porque eles já sabem o endereço, eles sabem onde a gente malha o trigo, eles sabem onde a gente tem as nossas criações, onde estão os nossos animais, tudo que nós produzimos, a nossa comida, onde nós guardamos o nosso celeiro, onde está tudo, se eles sabem, eu vou mudar. E aí a Bíblia diz que ele vai malhar trigo no lagar. Lagar não é lugar de trigo, lagar é lugar de vinho. Lagar é lugar de uva. Lagar são aqueles tachos, onde as pessoas pisam. Até hoje ainda existe essa cultura em alguns países, em alguns lugares, que o vinho é feito artesanalmente. A uva ainda é pisada. E lagar é isso, é lugar de pisar uva. Não é lugar de malhar trigo. Não é lugar de bater o trigo para poder tirar o seu fruto. Então, ele pensou, olha, eu vou me esconder. Eu vou para um lugar improvável. Eles não vão buscar trigo no lagar. Então, eu vou para o lagar. Então, a Bíblia diz que ele foi para o lagar. E aqui já me deixa a primeira lição que eu quero passar para você, que Deus passou para o meu coração. De que quando nós queremos fazer alguma coisa, o lugar não importa.
Que quando nós queremos de verdade realizar algo, o lugar em si não faz diferença. A condição em si não faz diferença. Muitos de nós dizemos assim: eu não vou fazer isso porque o nosso país está em crise. Eu não vou fazer aquilo porque eu não vejo nenhuma luz no fundo do túnel. Muitas vezes dentro da própria congregação, dentro da própria igreja, nós falamos assim: eu não vou fazer isso porque eu não vejo subsídios, eu não vejo ninguém me pedir, eu não vejo condições financeiras, eu não me vejo com forças, eu não vejo com isso, com aquilo. Nós encontramos desculpa para não fazer alguma coisa. E Gideão, ele mostra aqui que a gente pode realizar as coisas em tempos inoportunos. E eu quero que você aprenda isso hoje. Deus, Ele vai conosco em todos os lugares que nós vamos, quando nós vamos com o nosso coração aberto nele. Nós estamos falando, hoje estamos encerrando a série que nós falamos, que os pastores que passaram aqui durante o mês de outubro falaram sobre todos foram cheios do Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2, verso 4. E hoje eu quero dizer para você que Gideão era um homem cheio de Deus, mesmo ele estando no momento revoltado, mesmo no momento ele está meio intrigado com Deus, as coisas não estão muito legais. Você viu o que nós lemos, quando perguntaram para ele, quando o anjo foi falar com ele, ele falou: cara, o que é feito das promessas do Senhor? Como que o Senhor fala que nós somos, que eu sou mais, que eu posso ir na minha força, que eu sou isso, que eu sou aquilo, sendo que eu sou o menor na minha casa? A minha família dessa tribo, a minha família é a mais pobre, eu sou o mais pobre. Mesmo com esse conflito, ele ainda recebia de Deus as estratégias. E mesmo ele recebendo as estratégias de Deus no meio desse conflito, ele não tinha medo de cumprir. Eu quero profetizar aqui na sua vida: no meio da crise, Deus vai te dar estratégias. Aleluia. No meio da dificuldade, Deus vai te mostrar qual é o caminho certo. E talvez as pessoas vão falar assim: você é louco. Agora não é hora de orar, agora é hora de caminhar. Porque está todo mundo caminhando. E você agora resolveu orar. Você vai ter que ter a convicção de dizer: mas foi isso que Deus mandou eu fazer. Lá dentro da sua casa, talvez no meio de um conflito, talvez no meio de uma situação terrível, talvez você tenha uma arma na mão. Deus está falando aqui nesse lugar. Talvez você tenha uma arma na mão que você pode destruir, acabar com a pessoa e acabar com aquele negócio, mas Deus fala para você: fica calado. Não é hora de mexer com isso ainda. Ei, não é por aí não é por aí que eu quero trabalhar. E você tem que ter o discernimento de ficar calado e dizer: Deus, seja feita a tua vontade. Porque no meio da dificuldade, Deus vai lhe dar uma estratégia para você passar por ela. Diferente dos outros, que talvez estejam emaranhados nas suas coisas. Conta uma história. E a gente precisa tomar muita atenção. Prestar muita atenção nessa questão, porque quando Deus quer falar conosco, Ele fala conosco, mas só que tem um detalhe: nós precisamos ouvir a sua voz e obedecer, e não deixarmos ser influenciado por pessoas. Hoje nós vivemos uma situação muito difícil, porque há muitos instrumentos que nos influenciam. Às vezes você acorda muito bem, feliz, mas aí você liga a televisão e está lá uma mulher no encontro com outras pessoas, que vai dizer que a situação está complicada, que houve guerra não sei na onde, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, que as famílias estão aí. Aí tem um outro que fala sobre saúde, que diz: olha, cuidado, porque se você comer isso vai dar câncer. Cuidado, porque se você fizer isso, aquilo outro, olha, 100 milhões de pessoas estão morrendo de câncer. Olha, não sei o que, AVC, porque você tomou muita água. Não sei o que, e você já acabou, pronto. Você já ia sair para correr, você já deita. Vou descansar.
Vou descansar que é melhor. Vai que eu corro, dá um AVC. Vai que... você já estava todo preparado para o dia, mas aquilo te quebrou. Então, eu quero dizer para você que a gente tem que ter cuidado. Conta uma história com I, que eu não sei se é verdade. Li isso num livro que eu nem me lembro onde. Mas diz que tinha um pai de família, que numa situação que não tinha mais para onde correr, ele montou uma barraquinha na beira de uma estrada, para vender cachorro-quente, lanchinho, essas coisas. E o negócio começou a dar certo, e ele colocou uma plaquinha, e cachorro-quente aqui, e as pessoas começaram a parar ali e tal, e ele começou a criar uma clientela daquele negócio, mas ele não mexia. Ele deixava coisa bacana ali, mas sem tirar a originalidade da coisa. E aquilo começou a crescer, ficou bom. E com isso ele sustentava os seus filhos. E um dos seus filhos ficou mais velho e precisava vir para a cidade para estudar. E com o dinheiro daqueles cachorro-quentes, ele mandou o filho para a escola. E o filho veio para a escola, e da escola o filho foi para a faculdade. E ele mandava dinheiro para o filho, e o filho mandava carta, e de vez em quando ia lá passar as férias, e ele sustentando toda a família com aquela barraquinha de cachorro-quente, na beira da estrada. Tinha apenas uma plaquinha, tinha apenas algumas faixas. Mas aí o filho entrou na faculdade, o filho começou a estudar e conhecer e ler e aprender, e ele começou, e quando ele ia fazer de férias lá com o pai, ele falava assim: pai, cuidado, o senhor está confiando demais nessa barraquinha, olha, o senhor está investindo demais nesse negócio, o senhor está acreditando demais, o senhor gasta dinheiro com isso, o senhor gasta dinheiro com aquilo, olha, o país está em crise, o país está difícil, olha, a coisa está complicada. E ele mandava carta e dizia: pai, o senhor não sabe o que eu fiquei sabendo, firma tal faliu, o senhor cuidado com essa barraquinha. E o pai foi desanimando e ficando preocupado. E o pai, ao invés de comprar 50 pães de cachorro-quente, começou a comprar 25. Falou: não vou investir muito não, porque vai que esse negócio aqui não dá certo. Meu filho falou que a coisa está ruim. Moral da história: foi indo, até que o pai fechou a lanchonete. Fechou a lanchonete por quê? Porque acreditou na influência do filho. Querido, Deus tem uma palavra para a minha e para a sua vida aqui. O que Deus falar com você é com você. Guarda isso no seu coração. É para você, não adianta, mas não adianta que as pessoas vão mostrar para você as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Não, Deus falou com você, aleluia. O projeto dele é com você. Deus te deu uma estratégia. É para isso que Deus falou com você, para você ser a diferença no mundo que está no caos. Porque senão não adiantava nada. Aqui era o caso de Gideão. Deus falou com ele: Gideão, levanta, você vai me ajudar, você vai vencer os midianitas. Aí ele pensou assim: cara, eu tenho certeza que se ele saísse contando a história por aí, as pessoas iam falar: Gideão, faz favor, vai dormir. Se ele fosse contar para o pai dele ia falar: coitado do menino, onde é o psiquiatra mais perto? Leva, porque enlouqueceu o menino, está com problema. Está vendo, está tendo ilusões, está tendo visão. Agora o anjo falou com ele. Agora ele quer, com 32 mil homens, que era o exército de Israel naquela época, com 32 mil homens, ele quer enfrentar 135 mil. Porque ele falou que Deus falou com ele. Você já pensou? Para você para pensar. Deus te dá uma estratégia louca. Aí o seu marido fala: ah, pronto, agora enlouqueceu, tadinha. Até que era bacaninha, de boa família, mas está com problema. Não está entendendo nada. Não está compreendendo as coisas. Mas você tem que ficar nos pés do Senhor, dizendo: se Deus falou, Deus vai cumprir. E era isso que aconteceu com Gideão. Então Gideão tinha 32 homens, ou 32 mil homens.
E fazendo uma conta assim, 32 mil homens, para enfrentar 135 mil, cada um ia ter que dar conta de 4 homens. Cada um ia ter que matar pelo menos 4 homens. Mas você conhece a história que começa lá, também no capítulo 7, mais para frente, você vai ver que Deus fala para Gideão: Gideão, agora é a hora de você ir atacar os midianitas. E Gideão arruma 32 mil homens, e apresenta a Deus, e Deus fala para Deus: Deus, está aqui meus 32 homens, 32 mil homens, vamos para a luta. Deus falou: o quê? 32 mil é muito. Senhor, eu achei que era pouco. Não, é muito. Olha a primeira lição que nós temos aí. Não é aquilo que você pensa, é o que Deus pensa. Não é do jeito que você acha que vai vencer, é do jeito que Deus quer que você vença. Talvez você vai com muito, e você pensa: agora não tem como eu perder esse negócio. Agora não tem como eu errar, porque agora eu estou extremamente preparado. Eu quero dizer para você que eu acredito naquela frase que diz os coaching por aí, que diz que a sorte ajuda aqueles que estão preparados. Eu acredito nisso. É verdade, a sorte ajuda aqueles que estão preparados. Mas isso nós estamos falando de sorte, não estamos falando de Deus. Deus é outra história. Deus é outra história. Então aparece Gideão com seus 32 mil homens. Deus fala assim: é muito. Gideão, faz o seguinte: fala para esses 32 mil, espalha a notícia, que quem for covarde, olha que situação difícil, né? Olha que situação difícil. Quem for covarde vai embora. Não fique. Gideão deve ter pensado: cara, eu vou falar, esse negócio vai ficar chato para mim, para chuchu. Porque quem é que vai querer se falar? Quem vai querer levantar? Igual eu pedi para você aqui: levanta a mão os covardes. Ninguém levanta. É igual nós vamos no encontro de casais, já pensou? O cara fala assim: levanta aqueles que já adulteraram. Ninguém vai levantar a mão. Você não está louco? Aí Gideão bate lá e fala assim: os covardes vão embora. Ele pensou: vai 3 mil, 32 mil, se for 2 mil é muito. Se for uns 200 aí escondidinho, meio, ninguém viu, ninguém não foi comigo não morreu. Sabe o que acontece? Vai 22 mil embora. Só vinha nego: eu sou covarde, tchau. Eu sou covarde, tchau. Eu sou covarde, tchau. Tem mais covarde? Tem eu. Covarde. Por quê? Porque esses 32 mil se entregaram ao medo. Esses 32 mil estavam ali porque foram convocados. Mas eu tenho uma palavra para você aqui nesta noite. Deus convoca muitos, mas poucos se dão o direito de ser escolhidos. E Deus chamou você aqui na Restauração e Vida, Deus chamou você aqui na igreja além do templo, para ser escolhido, não só convocado. Porque nós vamos em alguns lugares, nós vemos assim: nossa, quanta gente, que multidão de gente, quantas pessoas, mas a gente olha que é todo mundo convocado. Mas quando você grita assim: cadê os covardes? Opa, estou aqui. Foi o que aconteceu, foram 32 mil, 22 mil já foram embora. Ficou 10 mil. Uma boa quantidade ainda, mas para quem tinha 32 mil ficou ruim. Porque agora, quem tinha que lidar com 4 inimigos, pelo menos, agora cada um tem que lidar com 13. Já aumentou, né? Você tinha que matar 4, agora você tem que matar 13. Eita, lelê. Aí você já falou: opa, agora ficou mais difícil. Aí Gideão, todo animado, chegou para Deus e falou: Deus, está aqui os 10 mil. Esses cabra, gente boa. Porque quando eu falei: vai embora os covardes, eles ficaram. Homem de coragem, homem determinado. Senhor, estamos prontos. Deus falou assim: quantos tem? 10 mil. Deus falou assim: é muito.
Se eu fosse Gideão, eu falava, você quer saber da coisa? Onde é que assina a carta de demissão? Foi embora. Se eu tinha 32 mil, já estava com medo, já estava preocupado. Agora eu estou com 10 mil, você ainda quer que diminua? Quero que diminua sim. Porque o que eu vou fazer com você, Gideão, não é o que eu faço com os chamados, é o que eu faço com os escolhidos. Eu vou glorificar o meu nome através da sua vida. Você não vai ser um como outro qualquer, você vai ser um escolhido, você é um dos meus valentes. Quando falarem de você, vão falar assim, esse aqui é um valente de Deus. Olha o que Deus está falando conosco aqui, irmãos. Sabe, quando a gente enfrenta, quando a gente tem coragem, não é que Deus, eu não sou do tipo que diz que Deus tem pessoas especiais, mas eu sei e tenho convicção que Deus tem alguns na terra que Ele sabe que Ele pode contar, porque Ele diz assim, esse aqui é meu valente. Esse aqui no meio da tempestade ele está lá, no meio da luta ele está lá, quando todos se levantam contra ele, ele continua lá. Irmãos, eu quero dizer para você que não conhece um pouco a nossa história, nós temos 10 anos de restauração e vida, mas irmãos, já foram tantos levantes contra essa igreja, já foram tantas pessoas que profetizaram aqui dentro que não ia, que ia fechar, calúnia contra a minha vida, já fui chamado de pedófilo, já falaram que eu tinha casa com não sei quem, já levantaram coisas horríveis sobre essa igreja, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia, sabe por quê? Porque no meio da tempestade eu sei quem eu sou e sei quem Deus é na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus não me chamou para ser somente um chamado, mas Deus falou, eu tenho você como um escolhido, e eu sei que quando você é um escolhido, as pessoas se levantam. O inferno se levanta. Então o inferno se levantou e agora era 10 mil. E Deus falou para Gideão, Gideão, é muito. Você faz o seguinte, você pega esse povo, leva até o riacho e manda eles beberem água. Aqueles que jogarem o rosto, a cara, a cabeça na água e lamberem a água como um cão, esses você coloca de um lado. E aqueles que somente se ajoelharem e pegarem a água e jogarem na boca, esse você separa para o outro lado. Para a tristeza de Gideão, 9.700 tacaram a cabeça na água. Acho que ele pensou, é esse que Deus quer. Oh, glória a Deus. É esses são corajosos, meter a cara na água, não fica aquela frescurinha de, não, isso é coisa, não é coisa de gente muito delicada para o meu jeito, então, muito finesse, quero o cara que mete a cara na água. Acho que ele ficou logo do lado, isso é tudo, eu que estou conjecturando, acho que já ficou logo do lado dos 9.700, Senhor, estamos aqui. Deus falou assim, pega aqueles lá. Deus falou, acho que eu penso que Gideão falou assim, 9.700 aqui, eu acabei de contar, meu contador já me passou, já recebi um WhatsApp, 9.700, tudo certo, os caras são bons de luta, o cara mete a cara na água, não tem medo de nada não. Aí Deus fala assim, os 300 por favor, manda esses embora. Gideão acho que olha para os 9.700 e fala assim, vai, mas não corre muito não, vai devagar, porque se eu precisar chamar, vocês voltam rapidinho. Deus falou assim, é com esses 300, Gideão. É com esses 300. Sabe por quê dos 300? Porque os 9.700, eles foram dispersos, displicentes. Sabe por quê? Porque eles não temeram o inimigo. Eles não se preocuparam. Porque já pensou no meio de uma guerra? Você largar a arma, largar tudo, e enfiar a cara na água para beber, o cara vem lá e corta seu pescoço. Você é pego de surpresa. Então Deus falou, não, esses aí não servem não. Esses daí, eles vão ser influenciados. Esses vão ser fáceis de ser capturados. Porque eles não estão dando o devido importância. Deixa eu dizer para você, tem gente que acha que o inimigo não pode matar, mas ele pode.
Tem hora que a gente quer subestimar o inimigo e falar, não, eu não vou orar, porque, que isso, eu já orei ontem. Não, irmão, tem que orar ontem, orar hoje, orar amanhã, porque o inimigo, a Bíblia diz lá em Pedro, que o inimigo está ao nosso derredor. Está ao nosso derredor, procurando quem possa tragar. Deus está ao nosso redor, nos guardando. Mas se eu vacilar, o inimigo entra e me mata. Porque a gente vacila, porque a gente amolece, porque a gente dá como diz aí no mundo pentecostal, porque a gente dá uma brecha. E qual é a brecha que esses homens tinham dado? Enfiar a cara na água e esquecer de olhar para o inimigo. Aí Deus aprovou, sabe quem? Deus aprovou aqueles que ficavam com a mão na espada e a outra tomando água. Cara, eu estou me alimentando, mas se precisar eu luto também. Deus, nessa noite, está falando com você. Você é um escolhido. Então você tem que ficar sempre alerta. O escolhido não pode vacilar. O escolhido não pode dormir, o escolhido não pode estar na zona de conforto, porque é isso que acontece conosco. Como eu comecei falando, às vezes nós estamos numa situação tão boa que a gente vai deixando para amanhã. Não, amanhã, e daqui a pouco vem o inimigo e engole a gente. Mas Deus está falando com você hoje aqui, fica alerta. Volte a orar como você orava. Volte a jejuar como você jejuava. Volta a fazer os trabalhos que você fazia como você já fez um dia. Se você gostava de falar do amor de Cristo para as pessoas na rua, volte a falar. Construa novamente para você os seus 300 para a glória do nome do Senhor. Construa para você, não fique preocupado, porque com 32 mil eles iam ficar tranquilos, mas com 300 a gente fica preocupado. É isso que Deus às vezes faz com a gente. Tira um pouco daquelas coisas que estão ao nosso lado para ver se a gente toma cuidado e diz assim, ei cara, não é como você pensou. É difícil a gente ouvir essas coisas, mas é uma grande verdade. Porque uma coisa é você saber que vai cair 30 mil reais na sua conta todo mês. Igual a nossa ministra lá, da coisa que está com trabalho escravo, com 35 mil. É difícil. Eu fico pensando, meu Deus... Eu sei lá, talvez até a gente tire uma oferta no final do culto para mandar. É difícil. 30 mil reais, 32 mil reais por mês. É um trabalho difícil. Mais avião, mais essas coisas, é difícil. Então, você saber que vai cair 30 mil reais na sua conta é uma história. Você dorme até tarde. Na verdade, você nem levanta. Eu vou levantar para quê? Vou levantar para quê? Me diga. Vem alguém, me pega, leva para a piscina, por favor. Porque com 30 mil reais você está em paz, irmão. Tranquilo. Mas e com 3? Para quem ganhava 30, caiu para 3. Que era o caso daqui de Gideão. Eu tinha 32 mil, agora só tenho 300. A coisa agora muda, irmão. Sabe por quê? Porque agora, cada um... pelas contas de 135 mil, com 300, cada um ia ter que matar 4.333 soldados. Aumentou um pouquinho, não aumentou, né? Ficou um pouquinho mais difícil. No começo matava só 4, já estava resolvido o problema. Então dá para dormir mais, né? Mato 4, vou dormir. Depois, quando era 10 mil, só 13. Beleza, mato meus 13, vou para casa. Mas agora, tinha 4.333 leões para matar por dia. É o que acontece na nossa vida todo dia. Quantos leões você tem que matar todo dia? E conforme a situação vai ficando mais apertada, mais leões vão aparecendo, não é verdade? A cova dos leões parece que vai enchendo. Você diz, ei, sai daí, pô. Não está cabendo mais, ou eu ou vocês. Sabe por quê? Porque lota. E agora cada um tinha que dar um jeito de matar 4.333 soldados. Dá para dormir, irmão, com um problema desse? Dá para descansar? Não dá. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Sabe por quê? Porque a Bíblia conta o seguinte, Deus tirou os homens
Deus diminuiu os homens, mas aumentou a presença dele no meio desses 300. Olha que diferença. Às vezes nós estamos com 5.000, mas pouco de Deus. Outra hora você está com 500, mas cheio de Deus. E o que vale mais, irmãos? 32.000 homens sem Deus ou 300 cheios de Deus? Ah, ninguém pode com um exército de homens cheios de Deus. Porque a força se multiplica, a estratégia se multiplica. E sabe o que acontece agora? Deus aumenta a sua presença no meio deles. E Deus vem para falar com eles. A Bíblia diz que à noite mesmo, quando Gideão saiu com esses 300, talvez preocupado, desanimado, dizendo, meu Deus, o que eu vou fazer com esses 300? Parece o pastor quando vai chegando o dia do aluguel. Senhor, o que eu vou fazer? Senhor, o que eu vou fazer? Eu olho a conta lá e falo, Senhor, alguém depositou? Eu sei que depositou. Eu olho lá, tiraram um pouco, porque tinha o juros do cheque especial que já comeram. Eu falo, Senhor, era para aumentar, tiraram. Aí você fica, e eu imagino que Gideão estava assim, à noite sem dormir, preocupado, Senhor, e agora? Aí a Bíblia diz que à noite Deus dá um sonho, manda um anjo e fala com Gideão. Gideão, eu tenho uma estratégia para você. Você só tem 300, mas nós vamos resolver esse problema. Ah, irmão, deixa eu profetizar sobre a sua vida. É no pouco que Deus vai fazer muito na sua vida. Mas não tenha medo de usar os 300, não, deixa Deus, não fica desesperado, porque Deus está arrancando, porque Deus está tirando, porque está ficando pouco, e você diz, não, Senhor, onde é que eu vou fazer, não sei o quê. Deixa eu dizer para você, é como se você estivesse num naufrágio, não tem problema, se estiver numa boia, com Deus, você vai chegar na praia, para a glória do nome do Senhor, aleluia. Não adianta você estar no transatlântico, não adianta você estar lá, no melhor transatlântico, no maior navio, na melhor lancha, não adianta. Se Deus não estiver com você, não vai resolver nada. Mas se você estiver num bote salva-vida, mas Deus dizer assim, eu vou com você até a praia, fica tranquilo, você chega lá para a glória do nome dele. Fique em paz. E acontece o seguinte, acontece que os midianitas, os amalequitas, eles tinham uma superstição. Olha que interessante. E diz que Gideão manda alguns espias, e os espias ouvem algumas coisas lá, no meio do arraial dos midianitas. E eles tinham uma superstição. A superstição deles era o seguinte, eles achavam que as pessoas que um dia eles mataram, iam voltar com uma fúria tremenda, como espíritos, com cabeça de fogo, e esses espíritos iriam contra eles. E eles pensavam isso, eles diziam, um dia, esse pessoal desses exércitos que nós já matamos até hoje, vão voltar contra nós. E a gente vai ficar. E Gideão ouviu isso e sabia disso, e Deus mostrou para ele e falou assim, Gideão, nós vamos usar o veneno deles contra eles mesmos. Olha como Deus é tremendo. E olha o que eu vou dizer. Não, espera. Olha que Deus maravilhoso. Aí Deus pegou e disse para ele assim, faz o seguinte, pega os 300 homens, mande que uns segure umas buzinas, que era aqueles chofar, né? Chofar, que faz aquele barulho enorme. Vaso na mão, que era um vaso vazio. Falando em vaso, você viu que ficou bonita nossas flores aqui? Foi a irmã que doou, glória a Deus. Escolhida. Vaso na mão e uma tocha apagada na outra. E vocês vão comigo até o arraial dos midianitas e amalequitas. Ninguém entendeu nada, né? E espada? Não, eu estou mandando vocês levarem um vaso, estou mandando levar a tocha apagada no momento, e estou mandando levar a buzina. Espada, deixa aí na cintura, segura. Levaram, e vocês me seguem. Ele levou os 300, explicou para eles, falou, olha, quando eu der o sinal,
vocês tocam a buzina com toda a força. Depois que nós tocarmos a buzina, quando eu parar, deu sinal, vocês param, pega os vasos e quebram todos ao mesmo tempo. Serão 300 vasos quebrando ao mesmo tempo, vasos que não devia ser esses vasinhos pequenininhos, né? Eu imagino que devia ser os vasos de barro. Nós vamos estourar esses vasos tudo ao mesmo tempo e vamos acender as tochas depois. Cara, a Bíblia diz que eles cercaram o arraial dos homens, 135 mil homens cercados assim, pontos estratégicos, separou os 300. Gedeão deu o sinal. Todo mundo dormindo à noite, tocou as 300 homens tocando uma buzina, você imagina. É mais ou menos igual ao jogo do Corinthians que deve estar passando agora. Já deve ter acabado, eu não vi os fogos, alguma coisa aconteceu. Mas pula essa parte, deixa para lá. Então você imagina, 300 homens tocando a trombeta. Eles pegaram e tocaram aquele chofar, aquela trombeta. Os homens já acordaram. Quando passou alguns minutos, eles pegaram 300 homens estourando aqueles vasos. Aquela explosão tremenda. Daqui a pouco eles começam a ver tochas acendendo. Falou, é os caras que vêm buscar a gente. É os caras que a gente falou, não falei que os fantasmas vinham buscar a gente, é os parentes dos caras que vieram buscar a gente. Diz a Bíblia, você vai ler lá no capítulo 7, 8, depois você pode continuar lendo no capítulo 7, você vai ver que os homens ficaram tão apavorados que corriam um para o lado do outro e começaram a se matar. Sai daí, sabe aquele negócio, eu quero entrar primeiro, e começaram a se matar e a fugir. Porque não tinha medo de homens, mas tinha medo de fantasmas, e a gente é assim. Às vezes a gente enfrenta um elefante, mas quando a barata aparece, a gente, opa. E a hora que eu me acho mais macho lá em casa é quando aparece uma barata. Eu me acho o cara. Porque a Isabel corre, o Gustavo corre. Todo mundo dispara lá em casa, para lá e vai para cá, e eu vou querer aquela coisa de macho. Cadê? Quando eu pego ela assim, eu gosto de pegar pelo bigodinho assim. Vou dormir tranquilo aquele dia. Macho. Sabe por quê? Porque se fosse um ladrão eu corria, mas é uma barata, eu posso fazer a minha presença ali. Assim foi o negócio aqui. Se fosse os 300 homens batendo na espada, os 135 homens iam para cima, iam liquidar com o povo de Israel. Mas Deus deu uma estratégia, falou assim, nós vamos usar a arma deles mesmo. E olha a notícia que eu tenho para dar para você. Não precisaram usar espada. Sabe o que Deus está falando aqui? Você não vai usar as armas deles. Você não vai precisar usar o que eles usam. Olha que Deus tremendo. Porque você não é chamado, você é escolhido, aleluia. E para o escolhido, Deus tem algo diferente. Não é porque Ele fez uma oração contrária para você, que agora você vai fazer uma campanha de 7 dias para Deus matá-lo. Não, você vai usar a estratégia que Deus te deu, aleluia. E Deus vai te dar vitória nisso, porque você não é igual, porque você não é chamado, porque você é escolhido de Deus, louvado seja o nome do Senhor, e porque você é escolhido, Deus vai fazer diferente com você. Deus estava na peleja, e eu quero dizer para você, para a gente ir para o encerramento, Deus está na minha, está na sua peleja, e está na peleja da igreja além do templo. Deus está nessa peleja, e nós não vamos usar a estratégia do nosso inimigo, nós vamos usar a estratégia que Deus nos deu. E outra coisa, nós não vamos nos deixar ser influenciados pelo que os outros falam. Você não vai deixar as pessoas te influenciar, dizendo, olha, não faz isso, não faz aquilo, olha, aquilo lá não vai dar certo, o que é que você está fazendo, isso, não, você vai dizer assim, eu tenho uma visão, eu tenho uma colocação de Deus, eu tenho uma revelação de Deus, e Deus vai me usar, porque eu sou escolhido dEle.
E eu quero dizer para você que nesta noite, 300 cheios de Deus fizeram o trabalho de 32 mil pessoas. 300 cheios de Deus fizeram o que 32 mil pessoas talvez não conseguissem fazer. Aí vem a palavra profética para a tua vida. Você sozinho vai mudar a história da sua família. Senhor, mas eu estou sozinho. Ele diz assim, sozinho não, nós somos parceiros. Porque eu ouvi alguém dizer essa semana e eu achei super interessante. Ele diz assim, se você é ateu, então você está sozinho. Se vira. Se é ateu, você não quer nada com Deus. Agora, se você não é, pode ter certeza, você sempre terá um parceiro. E eu quero dizer isso para a sua vida nesta noite. Você pode estar dentro da tua casa, dizendo, Senhor, só sobrou eu. Deus diz assim, sobrou eu e você. Você pode estar lá no teu trabalho, Senhor, só tem eu aqui. Não só tem você e eu. Porque nós estamos juntos nessa batalha. Porque eu vim para batalhar essa batalha junto com você. 32 mil homens não fizeram, ou não iam fazer o que 300 fez. 300 homens escolhidos mudaram a história de uma nação. Porque não só os 300 foram beneficiados, mas toda a nação foi beneficiada. Deixa eu profetizar para a sua vida. Talvez você esteja aqui na igreja hoje, pode ser que você esteja na igreja Restauração e Vida, na igreja além do templo hoje, dizendo assim, Senhor, mas eu tenho que me esforçar tanto, Senhor, mas parece que eu tenho que puxar a corda sozinho, é tão difícil, Senhor, eu me sinto assim meio cansado, mas eu vou dizer para você, em nome de Jesus, você foi escolhido, Deus está com você, e eu vou dizer para você, você está sendo usado para mudar a história de centenas e dezenas e quem sabe milhares de pessoas que ainda passarão por esse lugar. Você consegue entender que fazendo coisas especiais você se torna especial. Sabe o que aconteceu aqui com Gideão? Gideão não era super-herói. Eu vi o Pietro aqui vestido de super-homem. Mas se você jogar o Pietro, não vou me deixar tanto, não. Mas se jogar o Pietro ali da galeria, ele esborracha aqui no chão. Porque só tem a capa, mas ele não tem superpoderes. Porque ele é um menino comum. Gideão era um homem comum, mas era cheio de Deus. Então Deus tornou Gideão, tirou Gideão de um homem, passou a ser um homem comum, para ser um escolhido. E aquele que é escolhido, irmão, é cheio do poder de Deus. E aquele que é escolhido, acontece coisas na vida dele que as pessoas ficam boquiabertas. Já pensou Gideão contando a história quando chegou lá? Falou, olha cara, você não sabe o que aconteceu, nós vencemos 135 mil soldados com esses 300. O cara, Aí sabe o que o povo teve que dizer? Só o Senhor é Deus na vida de Gideão. Só o Senhor é Deus na vida de Gideão, só o Senhor. E parece que eu posso ver. Aí a Bíblia diz que ele se tornou juiz da sua cidade, durante 50 anos ele foi juiz de Israel. Sabe por quê? Porque aonde ele passava a história dele era contada. Vocês respeitam Gideão? Quem é esse cara? Você não conhece esse cara? Esse cara com 300 homens venceu 135 mil. Eu vou profetizar sobre a sua vida aqui. Aonde você passar, a sua história será contada. As pessoas vão dizer assim, mas você está dando ouvido para essa mulher? Você está dando ouvido para esse menino? Você está dando ouvido para essa mulher? Para esse obreiro? Para esse pastor? Você está dando ouvido lá na igreja além do tempo, na igreja Restauração? Você está dando ouvido a essas coisas? Aí você vai dizer assim, cara, mas você não conhece a história. Você não conhece a história. Nós já estivemos lá embaixo. Mas com 10, com 20, com 30, nós mudamos a história dessa nação. Sabe, irmão, porque daqui 10 anos, daqui 20 anos, quando essa igreja estiver aí superlotada, for maior, não sei o que Deus tem para fazer com essa igreja, talvez aqueles vão falar assim, nossa, que maravilha, mas se você estiver dentro da história, você vai dizer assim, mas você não sabe
como nós passamos pelo vale. Mas você ouve fulano de tal? Ouço, sabe por quê? Lá no vale, ele estava lá e chegou onde chegou. E eu que profetizo isso para a sua vida, com 22 mil pessoas se entregaram ao medo. 9.700 foram displicentes e não valorizaram o inimigo. E eu encerro, gostaria de chamar o grupo de louvor, e eu encerro dizendo aqui para você o seguinte: você conhece Davi, não conhece? Já ouviu falar dele? O exército de Israel era desafiado continuamente por um homem chamado Sansão e o seu exército. E todo um exército não tinha coragem de enfrentar esse gigante e os seus exércitos. Mas um dia um homem chamado Davi, ele ouviu essa afronta e ele disse assim: eu vou a ti, em nome do Senhor dos exércitos. Um exército inteiro não tinha coragem de enfrentar esse gigante. Um homem sozinho, no nome do Senhor Jesus, no nome de Deus, foi mais forte e mais valente do que todo um exército. E sabe o que acontece? Você conhece a história. Ele volta com a cabeça do gigante. Sabe por quê? Porque você sozinho, mais Deus é invencível. Você sozinho, mais Deus é igual à invencibilidade. Porque você se torna um exército. Maior do que um exército. 12 apóstolos. 12 homens comuns. Um pescador, outro cobrador de impostos, outro médico, outro... Cada um na sua profissão. 12 homens. Cheios do Espírito Santo. Dispostos a cumprir o mandado de Deus. Jesus disse para eles assim, ó: eu tenho um negócio para vocês aqui. 2 coisas eu preciso falar para vocês. A primeira é: eu quero que vocês fiquem em Jerusalém, porque eu vou revestir vocês de poder. Fiquem. E eu vou dar poder para vocês, autoridade, não só poder, eu vou dar autoridade para vocês pisarem na cabeça da serpente. Eu vou dar poder a você, da forma de que se fizerem algum mal contra você, não vai chegar em você. Porque se você beber alguma coisa mortífera, não lhe fará mal. Não adianta as pessoas fazerem macumba, não adianta colocar seu nome na boca do sapo, que só vai estragar o sapo, porque, coitado, vai ter que costurar a boca. Não adianta fazer nada contra você, porque eu vou te dar poder, porque se alguma coisa mortífera for contra você, não te fará mal. E eu ainda vou te dar autoridade para você orar pelas pessoas, porque quando tiver alguém doente, e ele não estava falando só de enfermidade, sabe os 32 mil, os 22 mil covardes, estavam doentes. Sabe os 9.700 estavam doentes. Sabe quem ia orar por eles? Os 300. Porque esses tinham autoridade. Nós vamos orar para acabar esse medo. Nós vamos orar para você parar com essa displicência. Aí a Bíblia diz que Deus dá essa autoridade a eles. E esses homens, cheios do Espírito Santo, isso já fazem mais de 2.000 anos. E nós estamos falando deles até hoje. 12 homens comuns, que largaram, deixaram a vida de ser chamados. Disseram: eu não quero saber desse negócio de ser... Quem você é? Eu sou crente. Ah, é? Como a gente estava conversando hoje na hora do café, hoje em dia é assim, né? Você fala assim: eu sou evangélico. Meu irmão também, meu primo também. Como se fosse... tem um pessoal lá perto da minha casa que... minha mãe também vai. Como se fosse algo banal. Mas não é banal. Eu vou profetizar que quando alguém falar da igreja, restauração e vida,
falar que você, quando você falar, eu sou cristão, eu sou crente, lá da igreja Restauração e Vida, a pessoa vai falar, você é um escolhido de Deus. Eu confio, eu acredito, porque você tem história, porque você tem tutano, porque você fez diferente, porque você não é um desses chamados por aí não, que andam falando e babuzando e não acontece. Você tem autoridade e poder no nome de Jesus. Amém, igreja? Você pode ficar em pé? Eu quero orar com você antes da gente ir para a ceia do Senhor. Eu quero falar com você aqui que ouviu essa palavra. Talvez hoje você entrou aqui nessa condição de chamado. Ah, eu sou um chamado. Eu faço o que posso. Porque aquele que é chamado, ele faz o que pode. Mas o escolhido, ele faz o que ele não pode. Ele faz o que Deus manda ele fazer. Aquele que é chamado, ele encontra uma desculpa para não fazer. Mas o escolhido, ele arruma um jeito de fazer. Aquele que é chamado, ele olha para a tempestade. E a Bíblia diz lá em Eclesiastes que quem olha para o vento nunca vai semear. Quem é chamado, ele fica olhando para o vento. Ele olha para as circunstâncias, ele olha para as dificuldades, ele olha para os problemas, ele dá ouvido aos gritos do gigante. Ele corre com medo, quando dizem assim, cadê os covardes? Ele diz, sou eu. Mas o escolhido, ele permanece no lugar, buscando em Deus uma estratégia. Se ele tiver que malhar o trigo no lagar, ele vai para o lagar. Se ele tiver que ter um subemprego, ele vai para o subemprego. Se ele tiver que fazer algo pelo reino de Deus, dentro da casa de Deus, fora da casa dele, se ele tiver que fazer algo pelo reino de Deus, e parece que tudo é inoportuno, ele pede uma estratégia de Deus, mas ele não foge. Eu quero orar com você nesta noite, que quer fazer parte dos 300, porque o número 300 é simbólico. Você quer fazer parte dos 300, assim como Davi. A Bíblia diz que Davi tinha os seus valentes, e a Bíblia fala dos valentes de Davi. Eram homens separados, escolhidos. Eu quero orar com você aqui nesta noite, que você quer mudar de coluna hoje. Hoje você quer mudar de lugar. Hoje você não quer ficar nesse exército de pessoas covardes, ou nos 9.700 daqueles que ficaram displicentes, ouviram e não temeram, e podiam ser mortos a qualquer momento. Hoje eu quero convocar você, no nome de Jesus, para fazer parte dos 300 escolhidos da igreja Restauração e Vida, uma igreja além do templo, que não vão fugir, que não vão olhar para a tempestade, que não vão olhar para a circunstância, que vai continuar, mesmo que o gigante grite e levante tempestades, e o céu fique escuro, e o céu vire de bronze, mas você vai continuar com seus joelhos dobrados, dizendo, Deus, eu sou um escolhido seu, e a ti toda a honra, e toda a glória, e toda a confiança. Eu quero orar com você, não quero nem pedir que você venha aqui à frente, porque isso é uma coisa particular entre você e Deus, é um compromisso que você vai assumir, você e Deus, de abraçar a causa do reino de Deus, abraçar a causa de Jesus e dizer, Jesus, o Senhor não só me chamou, o Senhor me escolheu, e se eu sou escolhido, eu tenho que fazer mais, eu tenho que ter mais, eu tenho que confiar mais, eu tenho que esperar no Senhor, e principalmente obedecer aquilo que o Senhor está falando. Pai, no nome de Jesus, eu tenho total convicção, que nessa hora há homens e mulheres,
que estão escolhendo mudar de exército, estão escolhendo mudar de tropa, Senhor. Eu sei que tem pessoas, ó Deus, que estavam no começo desse culto, dessa palavra, entre os 22 mil. No decorrer da ministração, eles passaram para os 10 mil, ou para os 9.700. Mas eu tenho convicção, Senhor, que tem pessoas que querem sair dos 22 mil, abandonar os 9.700 e entrarem, Senhor, na coluna dos 300 de Gideão. Dos 300 escolhidos, homens ousados, corajosos, determinados, mulheres corajosas, determinadas, ousadas, dispostas a mudarem a história da sua família, dispostas a mudarem a história da sua, da sua rua, do seu vizinho, dispostos a mudar a história do marido, a história do filho, a história da mãe, disposta a mudar a história do seu casamento, disposta a mudar a história da igreja, do seu ministério, dispostas a mudar, ó Deus, aleluia, a história de pessoas que elas nem conhecem. Senhor, os 300 da igreja Restauração, os 300 que são chamados 300 além do templo, serão homens e mulheres corajosos, que levarão o evangelho, Senhor, a todo canto e a toda parte, a tempo e a fora do tempo, quando tiver chuva, seródia, e quando não tiver chuva, quando as circunstâncias ajudarem, e quando as circunstâncias forem contra nós, nós não vamos dar ouvidos ao gigante, nós não vamos dar ouvidos aos inimigos, nós vamos temer, ó Deus querido, o barulho que eles fazem, porque nós estamos com o Senhor, nós temos a tua estratégia, nós temos o teu cuidado, temos o teu amor, porque o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso irmão mais velho, e o Senhor é a mãe que abraça os seus filhos, como o Senhor diz no livro de Isaías, como a galinha que quer os seus pintainhos de baixo. Pai, nesta noite, eu expulso em nome de Jesus esse espírito de covardia, eu expulso no nome de Jesus essa displicência, esse sono, essa maledicência na vida de algumas pessoas, ó Deus, essa letargia, Senhor, pessoas que estão dormindo, pessoas que não estão atentos, ó Deus, a que o inimigo está se levantando, e estão deixando se levar, ó Deus, por essa letargia, por esse sono, por esse cansaço espiritual. Como diz na tua palavra, acorda, Senhor, aqueles que dormem, nesta noite, no nome de Jesus, e que nós sejamos os 300, e possamos, ó Deus querido, fazer fugir os nossos inimigos, e abençoar a nação pela qual o Senhor nos escolheu, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Se você pensa assim, adore ao Senhor nessa noite. Oh!